E aí, vamos falar de uma das perguntas que mais tiram o sono de todo mundo. Quanto dinheiro a gente precisa de verdade para viver de renda aqui no Brasil? Olha, nesta análise a gente vai direto ao ponto com um número realista para 2026, sem enrolação. Então a pergunta de R$ 1 milhão, né? Quanto de grana você tem que ter lá rendendo para poder falar chega pro trabalho e viver só dos seus investimentos? A resposta, olha, pode não ser bem o que você está imaginando. Beleza? Vamos começar a desvendar isso. O problema é que a maioria das pessoas, sério, erra feio nessa conta. E sabe por quê? Porque a galera se apega a uns mitos, umas ideias sobre dinheiro que na vida real simplesmente não batem. Funciona assim, ó. A galera geralmente cai em dois buracos, dois extremos que não deixam ninguém sair do lugar. De um lado tem o pessoal que acha que é um sonho impossível, que precisa de, sei lá, dezenas de milhões de reais, é uma meta tão alta que a pessoa nem começa. E do outro lado tem a promessa mágica, né? Aquela história de que dá para viver com pouquinho dinheiro se você achar um investimento que rende uma fortuna todo mês. Nenhum dos dois caminhos leva a lugar nenhum de verdade. E aqui, ó, tá a virada de chave. A galera fica presa na pergunta errada. Quanto eu preciso juntar no total? Mas a pergunta certa, a que muda o jogo é: quanto de grana por mês o meu dinheiro consegue gerar? É essa mudança de perspectiva que faz toda a diferença. O foco não é no montante, é no fluxo, no dinheiro que pinga na conta todo mês. Ok, agora que a gente ajustou a mira, vamos para a matemática da coisa. E relaxa, não é nada de outro mundo. É uma conta simples, segura e, mais importante de tudo, pé no chão. Olha só como a ideia por trás da independência financeira é, na verdade, bem simples. É o seguinte: você precisa chegar num ponto em que o seu dinheiro trabalhando para você, ou seja, sua renda passiva, cubra todas as suas contas do mês. Acabou. Se seu custo de vida é R$ 5.000, a meta é fazer seus investimentos gerarem esses 5 mil por mês. Fechou. Beleza! E isso leva a gente de volta para aquela pergunta-chave, né? Para essa conta toda fechar, qual é o rendimento que a gente pode esperar do nosso dinheiro de um jeito seguro, de um jeito realista? Bom, olhando para o nosso cenário aqui no Brasil e pensando de forma bem conservadora, sabe, sem promessas malucas, principalmente com foco em renda fixa, que é mais segura, a gente pode trabalhar com uma base de 0,8% a 1% ao mês. E ó, um ponto super importante, isso não é uma promessa, não é fixo, ok? Mas é uma base bem realista e segura para a gente poder se planejar. Certo? Agora que a gente tem esse número mágico na mão, vamos ver o que ele significa na prática. Vamos transformar essa porcentagem em dinheiro de verdade. Olha só que legal essa tabela. Ela deixa tudo bem claro. Se a meta é ter uma renda de R$ 5.000 por mês, você vai precisar ter investido algo entre 500 mil e 625 mil. Quer 10 mil por mês? Aí a gente já está falando de uma faixa entre 1 milhão e 1 milhão e 250 mil. Agora, se o sonho é ter 20 mil por mês, o patrimônio necessário já passa dos 2 milhões. É aqui que o plano começa a virar algo concreto, né? Ok, eu sei. Esses números podem parecer gigantescos, podem até assustar um pouco, mas calma. Agora vem a parte mais legal, a estratégia inteligente que a maioria das pessoas simplesmente esquece. O pulo do gato é o seguinte: você não precisa ter todo esse dinheiro de uma vez só. E mais importante ainda, você não precisa largar tudo de uma hora para outra. A ideia aqui é pensar em renda parcial. E isso, meu amigo, muda completamente o jogo. Dá uma olhada nesse exemplo que é perfeito. Pensa numa pessoa que ganha 10 mil de salário. Se os investimentos dela já estão gerando 3 mil por mês, olha só, a dependência que ela tem do trabalho já caiu uns 30%. Ela já está muito mais livre, com muito mais segurança. Cara, isso por si só já é uma vitória gigantesca. Então, a gente entende que o jogo não é esse tudo ou nada de parar de trabalhar amanhã. É ir diminuindo a dependência passo a passo. A estratégia é essa. Começa buscando cobrir 10% do seu custo de vida com os investimentos. Conseguiu? Ótimo. Agora a meta é 30%. Depois, 50%. Quando você vê, a sua liberdade financeira já aumentou absurdamente. E agora, para a gente fechar, vamos falar do verdadeiro segredo por trás de tudo isso. E olha, é algo muito mais simples do que parece. O maior erro de todos, o que mais trava a galera, é ficar esperando o momento perfeito. Sabe, aquela ideia de que, só vou começar quando tiver um monte de dinheiro. Cara, isso é a maior armadilha que existe. A real é que essa construção é feita na base da consistência. É o famoso pouco todo mês, sabe? Não é sobre fazer um grande investimento uma vez na vida e pronto. Pensa nisso como uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, resumindo a ópera, viver de renda está longe de ser impossível.
muito longe. Mas, ao mesmo tempo, não tem mágica. Não é um botão que você aperta e acontece. No fim do dia, é o resultado de uma equação bem simples, mas poderosa. É a matemática, que a gente acabou de ver, mais a sua disciplina para seguir o plano. Simples assim. E agora que a gente tem essa clareza toda, eu quero deixar uma pergunta para você pensar. Deixa aqui nos comentários. Na sua opinião, quanto você acha que precisa por mês para viver bem, para viver com tranquilidade? Bora continuar essa conversa.